Bem, bom dia. Meu nome é Luiz Andrade e nós vamos fazer uma pequena reflexão em alguns versículos, né, da Epístola de Paulo aos Efésios, que é uma carta pastoral, tá certo? E nessa pequena reflexão, com certeza Deus fala ao seu coração, tá certo? Efésios, a partir do capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, dando-nos o mistério da sua vontade, segundo o que propusemos. O que ele está dizendo, Paulo? O Evangelho é revelação de Deus para mim e para você, mas com uma pequena particularidade: só tem essa revelação pela fé. Quem crê, e é isso que nós vamos ver aqui adiante. Ele diz: segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, ou seja, o Evangelho vem de Cristo, mas é cristocêntrico. Ele tem que falar só de Cristo, exaltar só a Cristo, e foi da vontade de Deus fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, desde a eternidade, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ou seja, Jesus vamos dizer uma linguagem mais clara, Jesus é o cara. Não existe outro concorrente com ele. Não existe nenhum ser humano que concorra com Cristo, fique no mesmo patamar de Cristo. Não há santo, santa, pastor, padre, bispo, não há. Tudo é feito por Cristo e para Cristo, e somente em Cristo. E Paulo continua: nele digo, o qual fomos também feitos sua herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, em Cristo nós também somos predestinados. Mas existe uma finalidade. Para quê? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então, ou seja, se você pela fé espera em Cristo, você foi refeito para o louvor da glória de Cristo. Ou seja, você tem glorificado a Cristo na sua vida, nos seus atos, no seu linguajar, no seu dialogar, no seu viver. Você tem espelhado a Cristo. É isso que Paulo diz. Em quem também vós, ele diz, vós, a igreja de Éfeso, e vós que estáis ouvindo, tá certo? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, ou seja, crido nessa palavra, nesse evangelho, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Ou seja, é muito forte isso que Paulo traz para mim e para você essa manhã. Porque ele diz que o Espírito Santo nos sela com carimbo, dizendo assim: olha, você é de Cristo Jesus, o diabo não tem poder sobre sua vida, mas depois que você ouviu a palavra, entendeu a palavra, creu nessa palavra, você é selado pelo Espírito Santo. Daí Jesus diz: aquele que vem a mim, o maligno não toca. E ele continua aqui: o qual que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, é o selo da nossa herança, da tua herança, até o resgate da sua propriedade. O que é que ele está dizendo? Até o dia que Jesus vier resgatar você, porque você torna-se propriedade de Cristo, em louvor da sua glória. Então, você ouvinte nesta manhã, entenda que não é só a alegria de ser cristão, ela implica em responsabilidade. Ser cristão, ser crente em Cristo Jesus, implica em responsabilidade, em nova vida, em vida transformada, e não simplesmente como nós vemos
infelizmente, em grande maioria, eu sou cristão, mas minha vida continua o mesmo, seja na empresa ou no cotidiano, ela continua a mesma. Ou seja, esse Cristo que eu creio não procedeu nenhuma reforma na minha vida. Entendeu? E Paulo continua. Uma particularidade. O Efésios capítulo 1, de 1 a 14, é considerado uma espécie de poema, de cântico de Paulo. E aí Paulo diz, olha, por isso, como você entende que todas as coisas convergem em Cristo, vem de Cristo, volta para Cristo, você entende que o Evangelho é a palavra da verdade, e você creu nessa palavra, a partir do momento que você entende que o Espírito Santo nos cela como propriedade de Cristo, aí Paulo faz agora, a partir do verso 15, por isso, também eu, Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós, não é isso? E o amor para com os outros santos, não cesso de dar graças a Deus. Ou seja, Paulo diz, eu estou feliz, porque eu vejo agora vocês transformados pela palavra de Deus. Tá certo? E aí ele vai dando algumas particularidades para você que não entende. Gente, Paulo diz para os Efésios, e essa palavra vale para você que possa estar ouvindo, não é? Esta live nesta manhã. Ele, Cristo, não foi nenhuma santa, nenhum santo. Ele, Cristo, porque Cristo é Deus encarnado, e Deus não é criatura. Aquele que é salvo não pode salvar ninguém, porque ele depende da salvação. Mas Deus é eterno. Ele, somente Ele em Cristo pode transformar e salvar a tua vida. Ele diz, Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, o que a Bíblia diz aqui, ela é muito forte. Porque Paulo está dizendo o seguinte, antes de você conhecer a Cristo, antes de você entender o Evangelho, antes de você ser selada pelo Espírito Santo, você estava mergulhado, né, no tremedal de lama, nos seus pecados e seus delitos. E a Bíblia diz o seguinte, olha, todos nós pecamos e carecemos da graça de Jesus. O bebê já nasce em pecado. A criancinha, por mais pura e linda que você possa dizer, já nasceu em pecado. Ela vai depender de Jesus um dia. E Paulo diz, Ele nos deu vida, mesmo estando eu e você mortos em nossos pecados e delitos, nos quais, ou seja, pecados esses que nós andamos antigamente, antes de conhecer a Cristo. Daí, você que está ouvindo, entenda, você não pode dizer, eu sou de Cristo, e continuar com a mesma vida que você levava antes de conhecer. Por isso que Paulo coloca no passado, ora, pecados e delitos estes que você andava outrora, seguindo o curso desse mundo. Ou seja, a normalidade do mundo dizia, você tem que viver igual ao mundo. E Paulo diz, não, acabou. Então você vivia segundo o curso desse mundo, e como? Segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás é que dá as diretrizes ao mundo. E às vezes você se encanta com essas diretrizes e dizendo, mas isso não tem problema agir assim, assado. Mas tem. E ele coloca, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo agora fecha a corda, dizendo, se você ouviu de Cristo e não aceitou, não creu, não teve a vida transformada, se você se submete ao curso desse mundo, ele está dizendo o seguinte para você, é o espírito de Satanás que atua nos filhos da desobediência, ou seja, você é considerado um desobediente, uma pessoa que desobedece, ou seja, você está sob o domínio do príncipe deste mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui em poucas linhas. E ele diz, entre os quais
Ou seja, entre esses filhos da desobediência, entre a potestade, né, desse príncipe que rege o mundo, também eu, Paulo, andava antigamente, segundo as inclinações da carne. Inclinações da carne, da carne significa, é o mais profundo homem, o caráter impuro, o caráter que se vangloria em pecar. Paulo diz, isso tem que ficar no passado. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, você que nos ouve essa manhã, bom dia, Jéssica. Entenda, Cristo tem algo novo para mim e para você. Então, a partir do momento que eu entrego minha vida a Cristo, eu não posso continuar na vida que eu tinha pregressa. Não, de forma nenhuma, porque aqui nós vimos que Cristo nos salvou, a mim e a você, para que nós glorifiquemos Ele na nossa vida. E aí ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, Deus é rico em misericórdia, e diz mais, estando nós mortos em nossos delitos, é o que ele diz, nos deu vida justamente com Cristo. Por isso que ele diz, pela graça sois salvo. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, mesmo nós merecendo a morte, como pessoas pecadoras, Cristo foi lá, derramou o amor sobre nossa vida e nos deu vida após essa morte espiritual. E ele diz, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso é muito interessante. Bom dia, Jéssica. Por quê? Porque ele está dizendo que no mundo espiritual, quando eu entrego minha vida a Cristo, se dá algo invisível aos olhos, mas visível na nossa vida. Ele diz que quando eu entrego minha vida a Cristo, eu creio na palavra do Evangelho, que eu sou selado pelo Espírito Santo, eu morri com Cristo, naquela morte de cruz, e ressuscitei com Cristo. E quando nós ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida. E a nova vida não cabe o velho Luiz, a velha Jéssica, né? O velho Antônio, o velho José, a velha Fátima, não acabou-se, porque Cristo ressuscitou conosco. E ele diz mais, e nos fez assentar, ainda em vida, nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Para que ele fez isso, segundo o texto? Ele fez para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco com Cristo Jesus. Então, eu desafio a você que ouviu essa pequena reflexão, a repensar a sua vida. Você repense e diga, puxa, se eu digo que eu amo Cristo, se eu digo que eu amo o Espírito Santo, bem que você nem sabe às vezes quem é o Espírito Santo, e como é que minha vida é a mesma, a minha forma de pensar é a mesma, a minha forma de agir com o semelhante é a mesma, a minha forma de agir com meus pais, minha parentela em casa é a mesma, a minha forma de se comportar com meus colegas de trabalho de rua é a mesma, igual a eles. Tem algo errado nesse Cristo na sua vida. Porque ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que Paulo está dizendo para você essa manhã? A graça de Deus cai sobre minha vida e sobre a sua, e aí ele nos resgata. A Bíblia diz, ele nos transporta no mundo espiritual, do reino da morte, para o reino do Filho do seu amor. Mas para isso, você, nós temos que entregar nossa vida a Cristo. A partir do momento que eu entrego, Senhor, Tu és o meu Senhor e Mestre, então eu não posso agir conforme eu quero, porque eu tenho um Senhor sobre minha vida. Esse Senhor vai dizer, olha Luiz, olha Jéssica, olha Sila, isso aí não pode, né? Essas tuas ações estão erradas. Amém, Senhor. Mesmo que eu
queira ir por esse canto, eu vou dizer não, porque você está me instigando a ter uma nova vida. Então, nessa manhã, eu quero registrar apenas que Cristo nos deu a palavra dele, para que em nós, ouvindo a sua palavra, seja a partir de uma live, ou eu lendo e entendendo, eu crendo nessa palavra, a partir desse momento, disse o texto de Paulo aos Efésios, o Espírito Santo vem sobre mim e sela a mim e a você como sendo propriedade de Cristo. E se eu sou propriedade de Cristo, entenda, não há Exu, não há espírito, não há demônio, não há Satanás que possa atingir minha vida, porque eu estou fechado em Cristo através do Espírito Santo. Nós estamos findando o ano daqui a 3 dias, né? Nós estamos aqui desde o dia 10 de dezembro, todas as madrugadas, de forma ininterrupta, orando, clamando por você, por sua vida, porque nós cremos num Deus que abençoa, nós cremos num Deus que supre a nossa necessidade, nós cremos num Deus que transforma a nossa vida. E ser crente, minha gente, não é algo fácil, significa abrir mão de muitas vontades nossas. Então eu exemplifico, olha, você quando tiver de fazer algo errado que você acha dar certo, você faz o seguinte, naquele momento teu erro faz uma pergunta assim, Jesus, tu estás comigo aqui neste ato? Algo lá dentro da tua cabeça vai te responder. Então faltam 3 dias para o fim do ano. Nesses 3 dias, redobre seu momento em comunhão a Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso de, em 2022, que tu abra as portas, que tu abençoe a minha vida. Dado, Deus, um abraço, meu primo. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a vida da minha família. Se você está com dificuldade financeira, não foi Deus que te colocou, foi você mesmo. Então que Deus possa estar abençoando a você para que você encontre uma forma de sair dessa dificuldade financeira. Não é isso? Às vezes eu digo, puxa, a pessoa está endividada, é cartão de crédito e cheque especial. Deus não tem nada com isso, o cartão e o cheque especial foi você que gastou. Mas Deus é misericordioso, não de pagar a conta, mas de criar uma situação onde você possa honrar seus compromissos. Então, nós estamos findando 2019, que esse ano fique para trás, porque realmente, claro, que teve coisas boas, mas teve muita mortandade. Não é? Foi um ano assim, horrível. Nós não pudemos mais na igreja dar um abraço da paz, nós saímos na rua de máscara. O bebê que nasce conhece as pessoas que vão visitá-lo de máscara. E quando você tira a máscara, ele chora, porque torna-se um estranho. E isso é algo muito difícil. Mas eu creio num Deus que pode mandar, não é, a Covid, esses HN, alguma coisa aí para o inferno, certo? Ele pode, porque ele é um Deus que cura. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro para ficar registrado, o que disse o profeta Isaías, que Cristo Jesus levou sobre ele toda a enfermidade. Então eu quero te abençoar essa manhã, vamos orar, tá certo? E o YouTube, o Instagram permite vídeos muito longos, tá certo? Daqui a pouco ele corre. Vamos lá, dado meu primo do Rio, Jéssica, Sila, tá certo? E vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que tu possas estar abençoando não só essas vidas que estão aqui online, né? Mas que tu possas estar abençoando, Senhor, as pessoas que possam ouvir, tá certo? Essa live no momento oportuno. Então, Pai querido, Pai amado, Senhor, que tu possas estar abençoando assim de forma poderosa. Pai querido, Pai amado, Senhor, aquelas vidas que estão desempregadas, que tu possa abrir portas, aquelas vidas que possam estar com enfermidade ou algum parente enfermo, que tu vai lá cura, porque tu és o Deus misericordioso. No mais, Senhor, entrego esse momento nas tuas mãos, e que tu abençoe todas essas vidas. É o que humildemente eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Dado um abraço, Jéssica, Sila,
Que Deus abençoe e a gente vai falando por aqui, tá bom? Vou encerrando e tenham um excelente dia na presença do Senhor. Muito bem, e agora para encerrar esse vídeo, quem não quer encerrar? Aqui.